Conversar com a gente. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Tony. Bom dia, deputado. Bom dia, o pessoal da técnica aí que está nos auxiliando, o pessoal que está nos escutando, assistindo pela internet. É um prazer estar aqui de novo. Eu prometo que hoje eu falo menos, tá, Tony? Para não tomar bronca depois do programa. Não, você pode falar, não tem problema não. Você não pode, farpar, mas perguntar e participar, claro que pode. É o deputado federal Eduardo Cury. Tony, bom dia a você, bom dia, Alexandre, bom dia a nossos ouvintes aí da Mix, da 012 News. É um prazer, Tony, estar aqui com vocês. E, aliás, interessante, isso aí, desde que eu comecei a vida pública, foi como secretário do Emanuel, antes de ser prefeito, né? Foi secretário de transportes? Nunca um programa, nada, nunca eu vetei uma pergunta, ou disse que iria embora por causa da pergunta, nada. Bem, e aí que eu falo, se vier uma pergunta, não é o caso de vocês aqui, vamos imaginar que algum dia viesse uma pergunta mal criada, você fala a verdade e o ouvinte vai decidir, ele vai decidir se você convenceu ou não convenceu, se quem perguntou, na verdade, perguntou baseado numa afirmação mentirosa, ou se na verdade a afirmação era correta e eu tinha que me virar nos 30, ou seja, eu tinha que dar uma explicação para aquilo. Então, qualquer coisa de direcionar isso, Tony, é chamar o ouvinte ou o internauta de burro. Ele não é, o cidadão não é burro. É que nem falar que o povo não sabe votar. Isso é uma grande mentira, né? O povo vota de acordo com as suas necessidades naquele momento, que pode ser, não sei se seja as suas, não pode ser minha, não pode ser a sua, não pode ser do Alexandre, mas provavelmente é do cidadão. Tem muita gente que tem dificuldade de responder também, não sei. Então, às vezes, em vez de contar mentira, eles porque tem muita, veja problema. bem, não sei o que. Olha, não sei, eu vou estudar, vou descobrir a resposta, ou vou tentar melhorar isso aí e dar a resposta. Tem muito político que faz isso aí. Nossa, quando vem muito, o veja bem, isso, né? o veja bem é para enrolar, isso aí irrita muito as pessoas. Igual me faz lembrar aqui um político que você perguntava algo para ele, né? Algo picante, ou seja, uma resposta, né? Que ele deixou de fazer ou coisa do tipo. E ele respondia, não, nós asfaltamos lá a rua tal, nós fizemos isso enfim, trouxemos... Não é isso que eu perguntei, nós perguntamos se você vai resolver tal coisa, né? O que você tem a dizer a respeito disso, então... Eu lembro da época de candidato aí, o pessoal me perguntou uma coisa de educação e tal, eu falei, eu não sei. O meu negócio é segurança, eu não sei isso daí. Então, a minha proposta é em relação à segurança. Então, a gente tem que pegar e ter essa sensibilidade. E o cidadão entende, sabe por quê? Ele não espera nenhum super-homem. Ele sabe, na casa dele não tem super-homem, porque ele acha que o radialista ou o candidato dele, ou o vereador dele vai ser super-homem. Não. Se você justamente quer dar um somebody love nele, né? Dar uma enrolada nele, aí sim ele vai falar, cara, se esse cara tá me enrolando nesse assunto tão pequeno, né? Pode ser que esteja me enrolando também num monte de coisa. Então, como disse o Alexandre, você falar não sei, aliás, é interessante, semana passada eu tava brincando com essa palavra. Eu estava vendo uma música e ela em inglês era eu não sei, né? E eu falei, caramba, por que na internet hoje a gente tem tanta dificuldade de falar eu não sei? E o cara, você tá na internet, numa rede, ali entra um assunto, né? Parece que tem um comichão para ir lá e dar um palpite do assunto que você nem sabe, né? Exato. Caramba, aguarda um pouco, ouve um pouco, espera exatamente, né? Porque parece que ficou proibitivo você falar eu não sei. Parece que ficou um palavrão. Cara, eu não sei, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Não é feio isso, né? As pessoas estão com muita dificuldade de escutar, todo mundo quer opinar e não escutar, e cada vez entra num ciclo vicioso. Eu acho que mudou muito também, Eduardo, né, para vocês políticos, pelo que eu venho acompanhando. Eu sei que lá atrás, né, era uma política, né, a imprensa, ela queria sempre o objetivo que eu achava ridículo isso, né? Eu cheguei a fazer isso também, entrei nessa vibe aí na época, o Alexandre até me cobrava, poxa, mas você fica apertando os caras. Então era uma onda, né, que a molecada diz hoje, era uma vibe completamente diferente do que é hoje. Então, hoje eu vejo o seguinte, né, nós nunca tivemos problemas aqui com o Eduardo, o Emanuel, enfim, Felício, que sempre foram dessa forma em responder todas as perguntas. Mas antes, se o apresentador não apertasse o político, você é um mau apresentador, porque eu acho que é ridículo isso. É tão bom a gente falar das coisas boas que o político, seja deputado, seja governador, seja prefeito, está fazendo para o município. E então eu entrei nessa política nova, né? Porque a população está cansada de ouvir críticas, de ouvir desaforo, briga entre o apresentador e o político. Eles querem saber o que o político está fazendo de bom para a minha cidade. Tem algo de bom para a cidade? E a partir do momento que nós entramos nessa linha,
as coisas mudaram completamente. Eu vejo aqui pelo meu WhatsApp. Ainda continua, ainda tem apresentador que, o quanto pior a pergunta... Olha, eu percebo, Tony, eu não posso reclamar, porque como eu fui prefeito, você cria um elo de ligação com os apresentadores, né? Então, pode ser no primeiro momento, quando não me conhecia ou eu não conhecia, as pessoas testam, é natural que você teste uma pessoa, né? Aliás, o Alexandre está falando sobre isso, do trabalho dele, entrar no lugar, testar. Depois, com o tempo, as pessoas sabem mais ou menos o que esperar do entrevistado, né? Quando você o conhece. Você já sabe o seguinte, que ele não vai enrolar, que não adianta tentar dar uma pegadinha, que ele vai ser sincero na resposta. Eu acho que geralmente isso acontece quando você tem um malandro, né? Um cara que tá, que nem você falou, gosta da entrevista para dar somebody love, né? Ele achar que tá enganando. Não tá enganando ninguém, né? O entrevistador, ele é experiente. Mais do que isso que eu disse para vocês, existem milhares de pessoas que não são bobas, estão ouvindo, estão acompanhando. E se você tentar enrolar, ou se o entrevistador quiser, na verdade, dourar a pílula de um problema quando esse problema é grave, não adianta, a população vai sacar isso. Então, eu acredito muito, Tony, na sabiedade, na sapiência das pessoas, na sabedoria. No fundo, as pessoas podem não falar. E como disse o Alexandre aqui agora há pouco, né? Às vezes quem fala menos sabe mais, né? Verdade, verdade. Aproveitando, então vamos já fazer as perguntas aqui da galera que enviaram para nós aqui, né? O pessoal fazendo parte aqui do nosso Facebook, enfim, do Instagram e também da nossa lista de transmissão, e 997587512, você manda pelo WhatsApp também suas perguntas. Tony, aproveita que o deputado Eduardo Cury vai estar aí no programa e pergunta para ele por que ele é contra o voto impresso. Ah, legal. Não, primeiro que eu não sou contra o voto impresso. Eu sempre defendi um voto auditável, né? E também. Ou seja, só retificando aqui, porque ele votou contra perfeito, o voto impresso. Eu vou explicar. Na verdade, essa votação me deixou muito desgostoso, viu, Tony? Nossa, foi uma coisa de doido esse dia aí, né? Primeiro, vamos lá, eu sempre defendi e trabalhei com um projeto, eu sempre defendi o voto auditável, porque uma garantia a mais é sempre bom para o cidadão, né? Em que pese não ter tido nenhum caso de fraude em relação à votação com urna eletrônica, mas você não pode, veja bem, o que eu penso, né? Alguns projetos de poder já tiveram no Brasil e a gente percebeu que foram capazes de tudo. Então, não custa nada você cercar o gado, né? Ou seja, você ter ferramentas de controle. Só que isso não pode ser uma coisa irresponsável, tem que ser uma coisa que seja factível, ou seja, uma coisa que realmente você possa fazer isso. Eu defendo, Tony, sempre defendi antes mesmo dessa votação, o voto auditável do pessoal do ITA aqui. Aliás, o pessoal até que tudo era ligado ao Bolsonaro, inclusive, tá? Ele é um grupo de ex-iteanos, liderados pelo Carlos, que ele é um grande empresário da área de informática, e esse grupo, de forma espontânea, para ajudar o Brasil, criou um sistema, né, de voto digital. Eu, inclusive, eu apresentei eles para a Bia Kicis na época, e a Bia Kicis levou esse modelo lá na época da discussão. O que aconteceu foi o seguinte, na última semana, nos últimos dias, o relator, o que aconteceu? Como ele não tinha os votos necessários para aprovar um projeto bem feito, né? Ele deu um cavalo de pau, retrocedeu e colocou um voto impresso, que é o voto atrasado, que é o voto do voltar no sistema anterior. Você tinha fraude pra caramba, que era você no ginásio, você botar um monte de gente, não sei se as pessoas sabem, os mais jovens vão saber disso não. Como é que era antigamente? É um papelzinho, você jogava um papelzinho na urna. Onde é que estava a fraude desse sistema antigo, né? Tava o seguinte, o papelzinho em branco... Na época da Arena e MDB. O papelzinho em branco, quando chegava na apuração, você ia para o ginásio, você tinha um monte de mesa, né? E você ficava na arquibancada, o cidadão comum. E na mesa, as pessoas, o cara pegava o papelzinho branco e ia preenchendo. Ele pegava a caneta e fazia um xizinho no candidato dele, né? Então você tinha cidades, por exemplo, tinham sistemas onde o juiz era corrupto, né? Você tinha um caso em Guarulhos, por exemplo, famoso. O juiz que coordenava a eleição, o juiz eleitoral, era corrupto. Os mesários, era tudo no esquema. Então, se um deputado rico, corrupto, queria se eleger, ele ia para Guarulhos, comprava, e você tinha milhares de cenas preenchidas, tá certo ou não? Ali, o juiz já deixava os policiais acumulados para não deixar entrar ninguém chegar da mesa e tudo mais. Então, resumindo, era isso. O que aconteceu o relator no último dia, né? Ele deu um cavalo de pau, eu perguntei para a Bia e falou assim, Eduardo, não houve acordo e foi isso. E aí que acabou com coisa de doido, né? Nesses dias, eu estava, inclusive, minha cabeça até em outro lugar. O governo estava tentando aprovar aumento de imposto de renda, né? E eu sou contra o aumento de imposto, né? E eu estava trabalhando contra. E tinha uma outra coisa também que eu não lembro, que era um negócio escandaloso, que o Centrão queria aprovar, né?
Eu estava viajando, em 2 dias eu fiz 4 voos para São Paulo, pra você ter uma ideia, só negociando, ouvindo grupos para a gente tentar batalhar. E eles põem para pautar esse negócio do projeto, tá certo? Sim. Aí o que acabou acontecendo? No dia eu entrei no plenário, eu falei, caramba, o projeto não tá bom, né? Falei, Bia, o que está acontecendo com o projeto? Por que o projeto ficou ruim? Falei, Eduardo, na verdade, como percebeu que não ia aprovar, voltou o projeto anterior para criar para a gente criar um embate, tá certo? E aí eu percebi que tinha todo um jogo de cena, porque houve do Palácio uma ordem para votar contra o projeto do voto impresso. Você tinha os ministros, 2 ministros da Casa Civil, o Palácio, quando eu falo, o Palácio do Planalto. O presidente não, o presidente ficou defendendo o voto impresso, mas os seus ministros deram a ordem para os seus deputados votarem contra o voto impresso. Então você teve, por exemplo, o ministro, a Flávia Arruda, que era, eu esqueço sempre os nomes da Casa Civil, acho, que ela é do PL, do Partido Liberal, e ela deu a ordem para todos os deputados votarem contra o voto impresso. E o PP, o ministro Ciro Nogueira, né, na verdade, ele, o presidente da Câmara, Lira, ele deram a ordem. Eu cheguei no plenário, perguntei para você, o que está acontecendo? Comecei a ver os votos. Esses deputados que são do governo, né? Não os bolsonaristas, né? Do PSL, então. Eles começaram a votar contra. Foi ordem do Palácio. Quem não votar contra o voto impresso, eu falei, mas por quê? Eu falei, não, é para criar o confronto com o Supremo. Então eu percebi, na verdade, que você tinha um jogo duplo nessa história. Ficou o Bolsonaro defendendo o voto impresso e aqueles seguidores, legitimamente, que defendiam o voto impresso, né? Na rua defendendo o voto impresso, mas o Palácio deu a ordem contrária, ou seja, não pode passar, porque a ideia era criar um confronto para o dia 7 de setembro, daquela bendita aquela história. E o trouxa aqui ficou ali no meio, conversar com meus amigos dos dois lados. Em quem agora? Exatamente. Né? Aí eu peguei e falei assim, olha, vou votar nesse projeto, eu vou votar contra, por quê? Para que a gente corrija o projeto e tenha um voto auditável factível, né? Que é o seguinte, que eu defendo ter urna eletrônica, mas que ela seja auditável também, tá certo? Claro. Esteja as duas, ou seja, filtro, o que chama né? de backup, né? Você tem uma garantia dupla e não simplesmente votar no voto impresso da outra vez. Mas o que aconteceu foi assim, e a prova, Eduardo, você está falando, simples, quem tiver dúvida, olha na votação na internet, é só você entrar no site da Câmara, olha os 2 partidos, o PP e o PL, são os partidos mais leais, você pegar o PSL, não, o PSL votou majoritariamente contra, ou melhor, a favor do voto impresso. E o PP e o PL são 2 partidos de base de sustentação, votaram majoritariamente. Eu sei, meus colegas falaram do plenário, falaram assim, mas você está votando por quê? Eu falei assim, ordem do Palácio, né? Por quê? Eu falei assim, olha, eles estão planejando alguma coisa. Depois me contaram. A ideia era o seguinte, era criar e irritar a população. E é o que aconteceu na minha rede social. Meus eleitores, uma parte deles, ficou hiper bravos comigo, né? Eduardo, porque você votou? Eu falei, caramba, se eu soubesse que essa confusão... Eu tô recebendo aqui, inclusive. Falei, se fosse essa confusão, eu nem votava essa porcaria, pô. Eu sabia que não era dar nada mesmo, já estava sabendo que era jogo jogado, ou seja, era tudo combinado. Mas eu estava preocupado de segurar o imposto de renda. Eu era líder eu estava coordenando por 8 partidos análise técnica. Eu fazia análise técnica para entregar para eles e eles iam decidir o voto em cada partido. Mas o meu papel era dizer se o projeto era bom ou se era ruim. E eu estava achando que você não ia votar nada, porque eu sabia que não ia passar. Porque você conversava com os colegas e sabia que não ia passar. E aí a Bia, falei, Bia, por que não foi o projeto melhor, né? Falei, Eduardo, é que na verdade na comissão eles não iam ter o voto para aprovar. Então falou, já que é guerra mesmo. Então a gente vai com o projeto original. Então foi isso que acabou acontecendo. Cara, uma semana depois, eu tentava explicar para os meus eleitores. Caramba, uma parte deles, uma parte entendeu. E eu cometi um erro também nesse período, né? Eu estava com um problema de doença em casa e eu, na verdade, eu estava com a cabeça muito mal. Assim, eu estava cuidando de acompanhamento. E eu peguei e saí da rede social. Foi no período que eu saí da rede social. Eu estava fora da rede social, todas elas. Pessoal, mas Eduardo, eu vi isso, não, a minha equipe que tocava, eu fiquei 1 ano e meio fora das redes sociais, né? E aí acabou o seguinte, meus equipes falaram assim, Eduardo, tá tendo muita pergunta do seu eleitor e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu tava muito irritado, assim, falei, caramba, põe uma resposta padrão aí que eu não tô com cabeça para isso, né? E foi um erro da minha parte. Algumas semanas depois, né, eu peguei e fui olhar e eu falei, não, agora eu vou pegar um pouco, vou olhar aquelas pessoas que eu conheço. Você sabe que tem muito bolt também, muita gente que não é meu eleitor nada e fala que tinha votado em mim, aí você olha o cara fala assim, votei em você, aí você olha no Acre, né? Votei em você, o cara de Roraima, pô, não tem jeito, para quem tá ouvindo aí, nos ouvindo o seguinte, um deputado federal, ele só pode ser votado no seu estado. No seu estado. Aí eu comecei a pegar aquelas pessoas que eu via a carinha e eu conhecia, né? E comecei a responder. Aí eu tomei uma segunda dura dessa pessoa. Falei assim, Eduardo, por que você não explicou isso pra mim? Exatamente. Aí eu falei, caramba. Aí a minha equipe falou pra mim assim, pô, Eduardo, lembra que a gente falou pra você? Então eu falei, puxa, foi pisado na bola minha. Eu falei, puxa, eu podia ter feito inclusive uma resposta padrão, explicando o meu lado, né? Óbvio, você não vai contratar todo mundo, entendeu? Uma pessoa às vezes está absolutamente machucada e contaminada com o assunto. Se é um assunto de saúde, por exemplo, uma pessoa... Por exemplo, agora da pandemia que eu falo, né? O que falta no negócio da pandemia? Qual a ferramenta... 2 coisas foram
é muito ruim na pandemia. Primeiro, deixar nossas crianças tanto tempo fora da sala de aula. Isso Isso foi inadmissível. mortal, inadmissível. Seria o primeiro que tinha que voltar. O primeiro que tinha que voltar. Absurdo, E a segunda questão que faltou na pandemia... e escola não voltou. Viu, fim do mundo. Você podia ir pro shopping e as crianças não iam pra escola. Supermercado. E o ônibus nunca parou também, né? Não, eu lembro que a cidade de São Paulo, desculpa, eu estou alongando aqui, mas eu lembro na cidade de São Paulo, a primeira medida que a cidade de São Paulo fez, sabendo já que a aglomeração é que ajudava a transmitir o vírus, ela proibiu o carro e liberou o ônibus. Pô, era o fim do mundo, né? Tanto é que fizeram barreira na cidade de São Paulo para entrar, né? Então, a segunda coisa que faltou na pandemia, primeiro eu falei das escolas, e a segunda é empatia. Eu vou explicar o que é empatia. Empatia, gente, a palavra é se colocar no lugar do outro. E aí você tem dois grupos, Sônia. Faltou empatia de todo mundo nessa história. Empatia daquele, por exemplo, né, que queria trabalhar e ficava brigando com o vizinho dele, esqueceu que o vizinho dele perdeu o pai, a mãe e o sogro na Covid. Então é natural que aquele cara que perdeu ente querido está mais sensibilizado para a Covid, tá certo? E do outro lado, Tony, faltou do cara, tá certo? O que fechasse tudo, entendesse que aquele cara tinha um negócio há 60 anos. Que o negócio veio do pai dele, veio do vô dele, tá certo ou não? E se ele fechasse, ele ia quebrar, como vários quebraram. Faltou empatia também do outro lado. Esse cara que foi para você, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Cara, será que não podia ter um meio termo? Como nós defendemos aqui em São José? Exatamente. Será que a gente podia fazer um revezamento? Como disse o Alexandre, no auge do fecha tudo, Alexandre, sabe o Tony, sabe o que eu vi isso? Eu vi, na verdade, famílias na porta do supermercado fazendo fila, tinha cachorro, papagaio, tá certo? O vô, a avó. O pessoal ia passear no supermercado da rede multinacional porque a única coisa estava aberto. Será que não dá para a gente fazer, como o Felício depois propôs, nós tínhamos falado do governador? Faz um revezamento, uma semana. Na verdade, ele até tentou, mas foi barrado pela justiça. Aqui, então vamos lá. O que eu falei? Empatia. Quem realmente queria trabalhar, tá certo? Defenda trabalhar, trabalhe. Mas não agrida uma pessoa que, por exemplo, defenda o fechamento, porque ela talvez tenha perdido o pai. Eu conheço um amigo meu, ele perdeu o pai, a mãe e o sogro, tá? Tá certo? Então é natural, Alexandre, que essa pessoa esteja mais sensibilizada em relação ao vírus da Covid. Alguém que teve uma família que não perdeu ninguém e tudo mais, é natural que essa pessoa esteja mais tranquilo. Como é que resolve essa equação? Empatia. Respeita, fica com o seu posicionamento. Você xingar o outro, respeite o posicionamento do outro, tá certo? Eu sempre defendia a seguinte coisa, que era uma doença grave, que tinha que ter algumas medidas, mas na verdade tinha que respeitar a cidade, ou seja, que a cidade decidisse o que ela podia fazer. Mesmo assim, eu acho que São José dos Campos lidou bem com essa situação, né? Foi bem equilibrado, né? As decisões, enfim. Lidou porque o prefeito aqui ficou meio que neutro nessa polarização política. Eu acho que atrapalhou muito isso daí. Daí o cara pegava e o bolsonarista defendia uma coisa, o cara que é contrário defendia outra e passava por cima, às vezes, de coisas simples. Que podiam ser resolvidas. Exatamente, a briga, sempre o primeiro caminho era a briga. Só pra gente finalizar aqui, então, a sua opinião, voto impresso, voto... Eu sou a favor do voto auditável e se voltar ao projeto, eu vou apoiá-lo. Muito bem. Eu já falei isso. Então vamos dar um recado aqui para você que está em casa acompanhando, Empresta Bem Melhor, né? É patrocinador aqui do nosso programa e é um recado bem bacana, não é porque está anunciando aqui que eu vou vender aqui algo que não favoreça você. Então preste bem atenção, viu? O recado é para você que é pensionista, não é para você do INSS, aposentado ou pensionista, vai ter a oportunidade de fazer o seu empréstimo agora, viu? Nas últimas semanas, o governo liberou o aumento da margem de crédito consignado de R$ 2.500, viu? Então você pode ter esse dinheiro na sua casa, no seu bolso, na sua conta, hoje mesmo através do celular, inclusive. E para você, LOAS, espécie 87 e 88, também está liberado o empréstimo consignado. Então aproveite para você ter dinheiro agora, viu? Está na hora de sair do aperto. Está precisando de dinheiro? Aproveite, fuja dos problemas e pague as suas contas hoje mesmo através dessa empresa que chegou aqui para te ajudar. A Empresta vai te ajudar, Empresta Bem Melhor, é na hora, não tem burocracia nenhuma. Ligue para o telefone 39450447, 39450447. Ou chame pelo WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica, você pode fazer tudo isso, o empréstimo e o dinheiro cai na sua conta na mesma hora, através do WhatsApp. 996586048, 996586048, viu? Empresta Bem Melhor, fica na rua Sebastião Hummel, 277, no centro de São José dos Campos. Se quiser dar uma passadinha lá,
É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, um cafezinho, sempre à sua espera, um atendimento de qualidade, humanizado, sempre para atender melhor você e dar a solução para que você possa pagar sua dívida numa boa e pagar mensalmente aí esse empréstimo e muito pouquinho, viu? Irrisório o que você vai pagar por mês, tá bom? Dado o recado, empresta bem melhor. A gente volta já depois do intervalo. Com o deputado federal Eduardo Cury, entre tantas perguntas, né, que a gente tem aqui a fazer, inclusive os projetos que ele tem, trouxe aqui vários tópicos para a gente discutir sobre os projetos para a região do Vale do Paraíba, que é a região dele, né? E a atenção tem que ser dada para o Brasil inteiro, né? É realmente bastante difícil. Bom, o jogo do bicho, essa é a pergunta que chega aqui, vou preservar o nome das pessoas. O jogo do bicho, tem aí uma votação, o governo quer legalizar o jogo do bicho, jogo do azar, essa coisa toda. Será que vai ser igual legalizar a maconha, deputado? Qual é a visão do senhor? O senhor vota contra ou a favor, se chegar até o senhor? Vamos lá, o projeto não é só do jogo do bicho, é legalizar jogos em geral, né? De forma geral. Aí é o seguinte, rapaz, negócio bem esdrúxulo, né? Eu temo, com a legalização, você oficializar a lavagem de dinheiro, tá certo? Por quê? O crime, o que eu vou para as pessoas entenderem? O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando você tem uma atividade ilícita, não estou falando do jogo, né? Por exemplo, o cara tráfico de drogas ou assalto a banco, por exemplo, né? O cara rouba o dinheiro e precisa lavar o dinheiro, ele precisa, como é que ele gasta esse dinheiro de forma legal? Ele precisa pegar esse dinheiro e transformar em legal. Isso chama-se lavagem de dinheiro. Isso se faz geralmente com atividades lícitas que usam o dinheiro vivo, tá? Porque, digamos que ele venda um negócio, ele venda R$1.000 por dia. Ele fala que vendeu R$10.000, ele pega 1.000 de venda, ele pega mais 9.000 do roubo, tá certo? Põe, fala que é 10, paga o imposto e está legalizado. E aí o bandido dono desse negócio, ou põe o irmão, isso que é lavagem de dinheiro. No mundo, tirando os Estados Unidos, tem um controle muito grande sobre isso, muito grande, geralmente descamba para lavagem de dinheiro. Ou seja, as pessoas montam um cassino, e o cassino, tanto é que nos Estados Unidos até a década de 70, os cassinos eram controlados, grande parte dos décadas de 60 controlados pela máfia, né? Que eles pegavam os cassinos e usavam para lavar dinheiro. Eu tenho medo que a gente, ao fazer isso, transforme em lavanderia de dinheiro, ou seja, o crime assuma todo o jogo no Brasil, o que eu falo, os cassinos que serão liberados, e você oficializa a lavagem de dinheiro, aí o poder do crime seria enorme, porque na verdade eles estariam comprando coisas de forma oficial, e aí poderia entrar na sociedade, entrar no sistema político e tudo mais. Eu tenho muito medo disso de acontecer. Por outro lado, gente, podemos ter hipocrisia, né? O maior controlador de jogo hoje, o jogo já tem hoje no Brasil, né? É o próprio governo, né? Ou seja, as loterias... loteria. É jogo, né? Então, essa questão de dizer assim, olha, eu sou contra o jogo, porque na verdade a pessoa jogar é uma coisa má. O governo hoje já permite o cidadão jogar. Olha a fila que tem nas lotéricas. Então, eu tenho essa preocupação, sabe? Que primeiro inibir o cidadão. Outra coisa, o cidadão faz com o dinheiro dele o que ele quiser, tá certo? Quem sou eu, ou você, com todo respeito, né, Alexandre? Não temos direito de falar, se o cara quiser comprar feijão, quiser jogar loteria, o problema é dele, o dinheiro é dele, tá? Então, nada dessa coisa de interferência. A questão toda é se essa mega legalização não vai, na verdade, oficializar o crime organizado. Eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Eu estou falando que isso aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, quando a máfia dominou todo o jogo. Isso acontece em grandes países hoje. A Argentina, por exemplo, é liberado. Não sei como é que funciona lá. Eu também não sei. Mas a Argentina é liberado o jogo. Eu também não conheço. Posso emendar uma pergunta de segurança? Sim. Aqui, depois você faz a pergunta aqui do nosso internauta também depois. Tá. Deixa eu aproveitar, só dar mais um recado aqui. Recado importante sobre saúde sexual, e eu dou uma paradinha aqui, porque as pessoas mandam mensagem perguntando, a gente tem que seguir aqui com as informações também, né? Bom, coisa séria, a gente não pode ser negligenciada de forma nenhuma, e é por isso que você que está acompanhando o Jornal da Mix tem essa informação. Se você sofre com disfunção erétil, ejaculação precoce, ou mesmo com o seu apetite sexual que diminuiu, significa que já passou da hora de você procurar ajuda, né, de quem realmente entende. E o Instituto Homem é um instituto de referência em medicina sexual masculina. Lá você será examinado com equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso e assim ser orientado para um tratamento individualizado, isso tudo com maior sigilo, viu? Fique tranquilo que você não vai ser exposto, não. Sua masculinidade vai ser preservada. Agende sua consulta no 0800 910 11 11. 0800 910 11 11.
Instituto Homem. Você pode acessar o site www.institutohomem.com.br. Dr. Flávio Machado, CRM 196137. Siga, Alexandre. Faz aproximadamente 20 anos aí que eu acompanho de dentro o trabalho da polícia aqui em São José dos Campos. São José dos Campos sempre foi referência em outras cidades até do Brasil inteiro. Só que o Vale do Paraíba coleciona aí alguns índices não muito bons, assim, não acompanhou essa evolução de São José dos Campos. Você tem alguma proposta aí para estar melhorando isso aqui no Vale do Paraíba? O nosso caso do Vale é uma questão esdrúxula perto dos outros lugares. Nos outros lugares, outras regiões, geralmente é natural que as cidades maiores apresentem maiores índices de homicídio e tudo mais, né? Aqui é diferente do Vale. A maior cidade, que é São José dos Campos, tem os menores índices do estado de São Paulo. E o Vale acaba maior, porque você tem 5 cidades que, na verdade, com problemas pontuais. Pontuais que eu falo, nessa cidade, na cidade tem problema. Ou seja, veja bem, eu estou falando isso aqui de uns 8 meses atrás. Pode ser que os dados tenham mudado, mas vamos lá. Lorena, se eu não me engano, Cruzeiro. Lorena e Cruzeiro se despontaram. Taubaté um pouco menos. E aí nós vamos para o litoral. O litoral é mais ou menos compreensível, porque todo o litoral você tem uma população muito flutuante. Então, o bandido, quando ele é perseguido na cidade dele, tem um aperto lá na capital, né? Ele corre para o litoral por quê? Gente, porque o litoral, vou explicar para vocês. O litoral, o vizinho não conhece o vizinho. Todo mundo acha que o vizinho é turista, né? Numa cidade, chega um vizinho e começa a ter uma vida meio estranha, um vizinho comenta com o outro, né? Porque você está ali há muitos anos. No litoral, todo mundo é cachorro, caiu o caminhão de mudança. Por quê? Todo mundo é turista. Então, quando chega uma pessoa ali, por isso que o bandido, quando aperta... Então, por exemplo, quando o Rio de Janeiro aperta os traficantes, eles correm para Angra dos Reis, é famoso, né? Angra dos Reis é o segundo maior polo de base dos traficantes. E o litoral é a mesma coisa, os caras aprontam e correm para o litoral, porque o litoral tem muita casa vazia durante a semana e a pessoa ali vai passar meio desapercebida, porque põe uma bermuda e um chinelo, passa como um turista. Já uma pessoa ficar 30 dias aqui, muda, com carrão bonito, bermuda e chinelo 30 dias numa cidade de trabalho como São José, ela fala, peraí, esse cara vive do quê, né? Tá certo? Então, o litoral sempre teve índices um pouco maiores. Nessa cidade, Alexandre, foi inclusive uma briga minha, eu levei os prefeitos do Vale com o secretário de Segurança Pública, né? O General Campos, um tempo atrás, até tive uma divergência com ele nessa reunião, que eu falei para ele, olha, o Vale não tá tão difícil para se resolver. Porque se fosse uma mancha espalhada, nós tivéssemos problema de violência em todo o Vale, entendeu? Ou seja, era difícil. Como você tem 5 cidades, 4, faz uma mega operação, dá um reforço nas 4 cidades, tá certo? Que você resolve. É natural que ele é região de Cruzeiro, ali nós estamos na tríplice fronteira. Porque você tem a fronteira de Minas e a fronteira do Rio de Janeiro. Quando, na verdade, o Rio de Janeiro quebrou aquele monte de corrupção, um monte de governador corrupto, todo mundo corrupto, o juiz corrupto, o Tribunal de Contas corrupto, você viu lá, o Rio de Janeiro prendeu todo mundo lá, né? Há um tempo atrás. Então o Rio de Janeiro, a bandidada mandava ali. E Minas Gerais quebrou também, né? Na época do governo do PT, acabou quebrando Minas Gerais. Então nós tivemos aqui, São Paulo segurou a peteca. Você tinha o governo do Rio quebrado e o governo de Minas quebrado. Ali a tríplice fronteira, que acabou acontecendo? A bandidada vinha para cá para aprontar. E chegava aonde? Chegava ali pelo Vale Histórico, por Cruzeiro, né? Que você tem as duas divisas, com o Rio e com Minas Gerais. E por que ali? Porque eles aprontavam, a polícia de São Paulo era mais eficiente, apertava, os caras corriam para lá, tá certo? E a polícia, obviamente, ela é limitada para agir em outros estados. Então, eu acho, Tony, é uma crítica que eu vou fazer aqui, tá? Sim. É uma questão que, na verdade, não é tão difícil de resolver, porque está concentrado em algumas cidades. Era assim, nós tivemos agora uma chacina, se eu não me engano foi Lorena, agora uns dias atrás, ou na verdade, Piquete ali do lado, que na verdade, você tem muita briga ali, mais briga de bandido, né? Cruzeiro, a gente está vivendo aí um inferno ali por conta de briga entre criminosos, em si, uma cidade com poucos habitantes, está com um índice de homicídio gigantesco. O deputado, sim, a título de sugestão, lógico. Será que isso não tem a ver com um problema de efetivo na Polícia Civil? A Polícia Civil com hoje, certeza, a gente tem poucos policiais nessas cidades pequenas, aí a gente vê muitas vezes que não tem uma equipe para pegar e investigar os crimes. Não seria de pegar e fomentar e aumentar o efetivo da Polícia Civil? Não tenho dúvida, foi o que eu falei para o secretário na época. Eu falei, olha, veja bem, se eu estivesse brigando por São José, que tem, sei lá, 200, 400 policiais e manda mais 400, eu entendo que vai arrumar mais 400. Nessa cidade, Alexandre, às vezes mais 2 ou 3 investigadores, um investigador, um delegado, resolveria o problema e nos tiraríamos do mapa das regiões com maior homicídios. Então, você tem toda a razão. Por que eu levantei para ele e discordei com ele na reunião?
É porque ele começou a falar em linhas gerais. Não, estou comprando carro para o estado inteiro. Eu falei, não estou discordando de comprar carro para o estado inteiro. Eu estou falando, não estou com um problema pontual em 5 cidades. Se eu fizer uma força-tarefa nas 5 cidades e derrubar, por exemplo, índices, tá certo? Você está falando, nós estamos falando, por exemplo, de 10 homicídios no ano. Se derrubar para 5 homicídios, reduziu. Nós saímos do mapa, entendeu? Não, nós vamos para o top do melhoria do estado de São Paulo. Então faltou, na minha opinião, um pouco disso. A outra questão, que é uma questão que eu estou tratando nesse momento, Alexandre, não tem nem a ver com a civil, tem a ver também com a militar, que é hoje, praticamente, está sendo tratado a Polícia Militar do Vale do Paraíba como colônia de férias. Os coronéis vêm para cá para passar férias, né? O comando. O último ficou 4 meses. Olha, isso não é nenhuma crítica ao comandante, pelo amor de Deus. Eles são muito bem formados, né? E tudo mais. O sistema, né? E, na verdade, é o seguinte, está tendo pouco prestígio em relação ao Vale na questão disso aí. Pode vir qualquer um, não quero interferir em quem vai ser o coronel, de forma nenhuma. Mas deixa o cara 2, 3, 4 anos aqui. O que acontece hoje... Dá a oportunidade de fazer alguma coisa. É lógico, ele fica 4 meses, ele nem muda pra cá, pô. Ele nem muda, ele vem cumprir tempo para se aposentar, tá certo? Eu falei outro dia, falei até pro governador, falei, olha, isso aqui não é colônia de férias, pô, entendeu? Verdade, o coronel vem passar férias aqui, ó, isso não é nenhum demérito ao coronel, pelo amor de Deus, não é a pessoa dele. Aliás, os que vêm, muito bem formados, merecem a promoção, não estou dizendo isso. Mas caramba, vamos fazer, ó, no Vale agora vai ficar 4 anos, tá certo ou não? O que nós tivemos agora é uma constante troca de comandos. Por quê? Manda o cara aqui para completar tempo para se aposentar. Ele começa a fazer um projeto. Vai completar para se aposentar lá numa mesa em São Paulo, pô. Manda aqui para o cara ficar 4 anos, pô. Porque nós temos problemas aqui que demandam análise, investigação, interação com a Polícia Civil, interação com a Prefeitura, e você precisa de tempo para isso. Então, é uma coisa que eu não entendo. Segurança é um problema muito complexo para você botar um cara para ficar 3 meses, 4 meses. Então, isso é uma crítica. Então, tem coisa a ser feita. Melhorou bastante. Eu recebi as viaturas novas. Vai instalar câmera de segurança. Um projeto que é uma demanda minha. Mas isso acontece na PM. A civil não. O doutor Sérgio ficou PM, uma década. Eu estou falando da PM. É um problema que está acontecendo agora. É verdade. Eu tenho acompanhado. Temos a notícia que vai sair de novo. O coronel é uma excelente pessoa. O coronel que está aqui. Gente boa. 4 meses. Vai mudar. 4 meses, pô. Ou seja, não dá. Desse jeito não dá. Para ficar transformando. Tivemos aqui o coronel Lorival, ficou pouquíssimo tempo, foi embora também, porque assumiu hoje o comando da Polícia Rodoviária Estadual, mas ficou pouco tempo. Então aqui está uma outra atividade grande. Esse coronel aqui que tem 4 meses para se aposentar. Ótimo, dá uma função para ele em São Paulo. Lá. É só para cumprir tempo. Agora aqui não, nós vamos alguém que fique 4 anos, não é 4 meses, né? Então, isso é uma demanda. O governo do meu partido, e eu não abstenho de criticar e de fazer sugestão. Claro. Eu podia ficar aqui mais 1 hora. Isso. Podia ficar mais 1 hora fazendo elogio, uma série de coisas. As viaturas chegando agora, as câmeras de segurança, na verdade, os coletes à prova de bala para proteger os policiais. Tudo isso é elogio, tá certo? Sim. É que eu estou usando com o tempo aqui, eu não quero ser chato aqui no programa e ficar muito tempo falando, mas nesse ponto eu acredito que tem que ser evoluído. E no caso da civil, efetivo, sim. Efetivo, ou seja, nós temos falta de efetivo, nós temos delegados, por exemplo, que tem que cobrir 2 ou 3 cidades. Aqui em São José, principalmente. 2 ou 3 cidades, tá certo? E também acho que também uma valorização dos policiais civis da região, né? Acho que nós temos grandes policiais aqui que poderiam ser promovidos aqui da nossa região, porque, eu vou falar uma coisa para você, Tony, quando o cara mora no local, ou ele resolve o problema, ou ele resolve o problema. Ele conhece, né? Resolve, sabe por quê? Você não consegue ir na padaria tomar um café, é o prefeito. Por que eu defendo a municipalização de tudo? Porque eu fui prefeito, Tony. Se eu não resolvo o problema, eu vou na padaria, as pessoas me cobram, tá certo? Exatamente. Agora você pega esses deputados de internet, tá certo? Que não conhece a cidade, tá certo? Deputado, sabe por foto. Como é que você cobra um cara desse, tá certo? Ele lacra na internet que ele é bonzinho, que ele é legal e tudo mais, tá certo? Que ele é honesto. Pô, vê esse cara do Rio de Janeiro lá, o cara abuso sexual de meninas, morava numa mansão na Barra da Tijuca. Você não vê esse deputado, esse vereador, deputado, não sei o que ele é no Rio de Janeiro. Você não vê. Político, né? Entendeu? Agora ele está só na internet. Então, o que eu falo é o seguinte: é importante a conexão do cidadão com o seu representante, quer seja um vereador, quer seja um deputado, porque você pode cobrá-lo. Tiririca faz alguma coisa lá, será? Bom, depois a gente responde isso daí. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, da Casa de Ferragem, ele diz o seguinte: Tony, pergunta aí pro Eduardo Cury, São José dos Campos está entre as cidades, as melhores cidades, uma das melhores cidades do Brasil. Qual o projeto que falta, né, para melhorar para os empresários? Ele, como comerciante, faz esse tipo de pergunta. E o que o Eduardo tem feito
para melhorar aqui para o comerciante e para os empresários da nossa região? Legal. Quem está perguntando, Antônio? É o Eduardo. Ah, o Eduardo Xará. Eduardo, primeiro é o seguinte, a minha atuação, logicamente, procuro ganhar em Brasília na questão da legislação. Trazer, por exemplo, recursos para a região acaba facilitando. Por exemplo, quando eu falei a questão da segurança, a Câmara de Segurança, que é um trabalho que eu fiz para esse projeto novo de ampliação das câmaras de segurança, acaba ajudando o comércio. Agora, Edu, o que eu acho mais importante é o sistema tributário. Caótico, melhorar esse caótico do sistema tributário. Nenhum empreendedor aguenta pagar imposto como paga no Brasil. E mais do que o valor do imposto, é a burocracia para pagar esse imposto. É impossível um empreendedor, Tony, hoje, saber que no final do mês está 100% certo com a legislação. Porque a legislação muda, a burocracia, as normas da Receita mudam com tanta velocidade que o empreendedor que tem que cuidar do seu negócio, quer vender, ele não tem que cuidar de burocracia, acaba, na verdade, sendo pego por isso. Então, eu acho que o Brasil cobra muito imposto, eu tenho certeza, o Brasil cobra muito imposto da atividade produtiva, e por isso que eu sou defensor da reforma tributária, que tira impostos sobre consumo. Quando eu falo sobre consumo, gente, estou falando imposto sobre a cadeia produtiva, tá? Sobre o comércio, sobre a indústria, porque isso encarece os nossos produtos, torna a vida do empreendedor um inferno, tá certo? Um inferno, tá legal? E aí, o seguinte, depois o pessoal reclama. Eu fui o autor do projeto do Refis, um dos autores do projeto do Refis que permitiu o reparcelamento das dívidas micro e pequenas. Aí umas pessoas me ligam, injustamente, Eduardo, puxa, por que você foi a favor, pô? E o cara que pagou em dia, né? Ele tem razão. O problema é que a grande maioria não consegue pagar em dia seus impostos, porque é proibitivo, né? E aí, com a pandemia, o que acabou acontecendo, Tony? O cara atrasou, ele não consegue uma certidão, ele não consegue se regularizar. E se ele não conseguiu pagar o imposto atrasado, como é que vai pagar o imposto futuro? Então, eu defendi, fui um dos autores do projeto. Gente, tem 2 projetos lá. O do refinanciamento das dívidas das pequenas e micro das grandes. Eu sou dos pequenas e micro, das grandes eu não apoiei não, tá? Então, Eduardo, uma das coisas eu acho que o sistema tributário, depois simplificar. Eu fui uma das pessoas que liderou o movimento da liberdade econômica. Aliás, eu tenho um segundo projeto que chama Liberdade Econômica, de minha autoria, que acaba com a interferência dos governos na atividade econômica das pessoas, ou seja, quem está trabalhando, pagou seu imposto, não pode ter interferência na vida do negócio, né? Ou seja, liberdade econômica. Então, tem uma série de atividades. Esse foi um dos motivos que eu quis ser deputado. Como prefeito, eu percebi que grande parte da legislação era federal, né? Os empreendedores reclamavam para mim, falaram, está difícil e tal, mas a lei não era municipal, era uma lei federal. E aí eu falei, vou para Brasília, pelo menos lá vou lutar para mudar isso. E digo mais, viu, gente? Não é nem melhorar a lei, às vezes é rasgar a lei. A lei não serve mais para mais nada. Ela serviu na década de 70, 80. Hoje é melhor não ter essa lei, né? O que cabe ao empreendedor é gerar emprego e recolher imposto no final do mês, tá certo? Fora isso, o Estado, quando eu falo Estado, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, não tem que se meter em quem está gerando emprego. Deixa o cara trabalhar, que é a melhor coisa que faz pelo Brasil. Tem aqui uma outra pergunta do Sidney, gerente lá do Penido, né? Do Rogério Penido. Ele pergunta o seguinte: Tony, faz uma pergunta aí pro Eduardo Cury sobre a prisão em segunda instância. Eu sou a favor, eu sou membro da CCJ. A CCJ é a comissão mais importante na Câmara, e nós já tentamos votar várias vezes, mas nós não conseguimos votos. Quando eu conseguir os votos, gente, é não ter os votos necessários, ou seja, metade mais um para aprovar. Tem uma pegadinha nesse projeto, você me permite explicar, Tony? Claro, pois não. Às vezes as pessoas confundem, falam assim, acho que é só prisão de corrupto em segunda instância. Não, a modificação na lei é qualquer decisão de segunda instância, tá claro? Então, isso que acaba pegando. Algumas pessoas bem intencionadas não querem votar. Você brigou com o seu vizinho, o vizinho ganhou ação com você, a partir da aprovação dessa lei, o vizinho vai para cadeia, tá claro? Ou seja, não haverá mais terceira instância. Tudo no Brasil é a partir de segunda instância. Uma briga de imposto, por exemplo, tá? Então, qual que é o problema? Por que o governo, por exemplo, até chega para lá e não deixou votar? Porque do jeito que estava o texto, o governo perdeu ações de trilhão aí pro cidadão, tá certo? E não paga por quê? Fica recorrendo na terceira instância e tudo mais. Essa lei, na verdade, quando ela não fala em prisão de corrupção de segunda instância, ela fala decisão de segunda instância. Qualquer decisão de segunda instância já julgada, ela já vai ser executada. Então o governo, por exemplo, teria que arrumar trilhões para pagar decisões que ele já perdeu há 10, 20 anos e está enrolando no judiciário. Está entendendo o nó da questão? Mas eu sou defensor da prisão em segunda instância, principalmente que o fato de a gente não ter isso fez com que muitos corruptos fossem soltos recentemente. Rapidinho, a questão da candidatura de Felício Ramute a governador do estado de São Paulo. Legal, o Felício é um grande amigo meu pessoal. O Felício foi indicado por mim, pelo Emanuel, para ser nosso candidato a prefeito há 6 anos atrás, né? O Felício tem nosso apoio, tá certo?
E o Felício optou agora por um desafio maior, que é a candidatura ao governador. Eu não sei se comentei com você, a única coisa, eu e o Manuel poderamos a ele, quando ele vem nos consultar, olha, Felício, isso implica, como há um descasamento da data da eleição municipal com a federal, isso implica você renunciar à prefeitura. Aliás, o deputado falou aqui nesse programa. Falei aqui, né? Aqui. Então, veja bem, a única divergência com o Felício na época foi o seguinte, a gente falou para ele ponderar sobre essa questão. Mas vamos lá, é importante. Isso tem essa avaliação. Eduardo, quer dizer que a opinião de vocês é certa, do Felício errado? Não necessariamente, tá? É uma questão muito pessoal para mim e para o Emanuel, porque nós somos ex-prefeitos. Então você cria um amor, Tony. Tem uma visão, né? Uma experiência longa. Exatamente. Aí você cria um amor pela cidade muito grande e a gente fica muito preocupado com um cara preparado como Felício, um cara inteligente como Felício, que estava fazendo uma excelente gestão em São José, renunciar. Então a nossa preocupação só foi isso, foi com ele e com a cidade. Mas é uma questão, Tony, que ele tem que pactuar com quem votou nele, tá certo? Ele tem que... o mandato dele não pertence a mim nem ao Emanuel. O mandato dele pertence ao cidadão de São José, melhor, quem o elegeu. Então, uma vez ele pactuado isso, tá certo? E volta a dizer, não existe decisão certa. Isso é uma opinião muito pessoal de uma pessoa que fez prefeito. Quando você é prefeito, você cria um amor exagerado pela cidade, porque você lutou por ela e você não quer que dê tudo errado e, porventura, no futuro possa vir um gestor. Não é o caso do Anderson, não. O Anderson é uma excelente pessoa, o vice, nessa questão. Nosso medo é no futuro degringolar e a cidade andar para trás. Então, era só uma preocupação pessoal, mas, na verdade, não existe decisão certa nem decisão errada. Muito bem, rapidamente vamos dar mais um toque aqui sobre saúde sexual. É bem importante que você faça o seu tratamento no Instituto Homem, viu? Que vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, na disfunção erétil, vai melhorar sua libido, se você tem problema com ejaculação precoce, tudo isso vai embora e você vai recuperar a sua vida sexual, viu? Você pode resolver o quanto antes possível, se você tiver ajuda de alguém que entenda, né? De alguém especializado nesse problema. E o Instituto Homem é o Centro de Excelência em Medicina Sexual. Ligue agora para 0800 910 1111. 0800 910 1111. Dr. Flávio Machado, CRM 196137. Bom, para finalizar aqui, agradecer o seu João lá da padaria Empório e Pães Integração, telefone 1299-640-4787, em frente à Integração na Vila Industrial. E o Felício vai fazer a campanha dele sempre inovando, né? Felício vai fazer a campanha dele dentro de um motorhome. Ele já montou o motorhome dele, vai viajar muito, né? Pelo que eu estou sabendo, informação em primeira mão aqui, ninguém sabe disso ainda. Ele vai ficar bravo comigo, mas estou divulgando já antes dele. Teve aqui já no programa, eu esqueci de perguntar. Mas ele montou um motorhome e vai fazer a campanha dele, viajar o estado a bordo de um motorhome. A ideia é boa, corajosa, legal. Eu acho que vai em conformidade do que ele fazia aqui em São José. Vira e meia a gente encontrar o Felício nos lugares, andando e tal. Esse contato pessoal, a internet é muito importante, mas esse contato pessoal é bem importante. Aliás, tem só para aproveitar esse 1 minuto e meio, tem uma regra, né, dos prefeitos, enfim, os políticos ligados aqui à candidatura, ou pelo menos à pretensão, pré-candidato a prefeito de São José dos Campos, porque a mesma política do Emanuel, popularidade, né, uma camisa simples, vou em tudo quanto é lugar, conversa com o povo. O Emanuel era mais jogava truco com a galera, né? O Eduardo, um sujeito simples pra caramba, e atenção a todas as pessoas que sempre procurou o Eduardo, acompanhou o governo dele sempre. O Felício, a mesma coisa. Tem uma regra, vocês criaram um grupo para seguir a mesma regra. Porque, na verdade, nós somos da Escola do Emanuel. Esse trabalho foram 6 pessoas, né? Eu fazia uma parte dessas 6 pessoas. Começamos em 92 esse trabalho de quebrar um paradigma na política, de quebrar uma regra na política. Estreitar, né? Estreitar relacionamento e ser muito, mais do que isso, ser muito transparente com o cidadão. O que é possível fazer e o que não é possível fazer também dizer. E antes era muito comum o seguinte, tudo era possível e você enganava o cidadão, entendeu? Não, se não falava não, na verdade não cumpria. Não, dá para fazer, não dá para fazer, isso vai ser agora, isso é prioridade, o posto de saúde é prioridade, a quadra vai ficar para o ano seguinte, ou seja, e fazer a quadra no ano seguinte. Então, isso foi um jeito de fazer e a população, agora é importante, viu, Tony? Tem que se renovar. Todo o tempo, você tem que entender o que está acontecendo, porque as prioridades mudam, tá? A sinceridade, a transparência, não, mas as prioridades da população mudam todo o tempo. Então, por exemplo, você falou da padaria em frente à Integração, né? Do lado do seu João.
todos esses anos, eu nunca deixei de estar no semáforo da Padaria Integração, né? Minhas campanhas eu sempre faço ali, conversando com as pessoas, fico ali. O pessoal sai da Integração, atravessa a rua, vai conversar comigo. Ou na padaria, depois eu passo a tomar um café na padaria. Essa padaria, para mim, tem um significado muito especial, né? O espetinho ali também tem o açougue do lado, exatamente. Então, o Feliz também tem isso. E quando estiver por aí, nós vamos lá tomar um café com o seu João, ele é nosso parceiro. Aliás, pessoal, uma excelente padaria. Quem está nos ouvindo aí, pode passar por lá. Muito bem. Bom, obrigado de verdade, deputado federal Eduardo Cury, pelo carinho, né? E a gente sempre teve assim um estreito relacionamento, né? O meu respeito pela pessoa do Eduardo Cury sempre foi gigante, né? E a recíproca verdadeira, eu sempre recebi isso. E obrigado de verdade por esse carinho, viu? Legal, deixa eu só parabenizar aqui os moradores do Parque Meia Lua. O prefeito Isaías inaugurou a primeira obra com o recurso do CAF, foi um recurso internacional que eu ajudei a trazer para Jacareí, que é a Avenida da Marginal, né? Avenida Romeu Carlos Petrilli, no bairro Meia Lua, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Tá de parabéns, moradores do Parque Meia Lua, sofreram tanto tempo, agora tem uma avenida ali agora vai, viu, Tony, sabe uma avenida dessa, aparece posto de gasolina, supermercado, o shopping progresso center, chega, exatamente, né? Mas, Tony, obrigado você, viu? Alexandre, um prazer estar com você aqui Alexandre é nosso parceiro, nosso irmão. Legal, e a todos que nos acompanharam aí, gente, muito obrigado aí pela audiência. Amanhã a gente vai ter aqui o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, para a gente pegar o Paulo Guimarães aqui, fazer uma série de perguntas que a população deixou aqui, os internautas e também ouvintes da 012 e da Mix FM, para a gente perguntar e o Paulo Guimarães vai responder tudo isso, Alexandre. Um ótimo papo, obrigado aí pela presença, uma ótima semana para todos. Volte quando quiser, deputado, a casa é sua. Prefiro que essa vista maravilhosa aqui da linha verde, eu tô vendo lá embaixo. Eu já fico de costas para deixar o privilégio aí pro entrevistado. Legal, mas já puxa a orelha do Paulo Guimarães aqui. Amanhã, na hora. Obrigado, tchau, gente. Todos. Amanhã a gente volta, continue com a programação musical da Mix FM. Um grande abraço a todos, boa semana. Jornal da Mix, de volta amanhã, às 7 da manhã. Oferecimento, Grupo Cone Leste, Vigilância e Serviços.